Olá, querida aprendiz, você que está no curso de liderança de célula. Para nós é um prazer ter você aí com a gente. Eu queria que você se sentisse muito bem-vindo nesse curso. Eu sou a pastora Keula, pastora da rede de células. Com certeza você já recebeu um e-mail meu relacionado com algum evento ligado à área de células. Então, é um prazer e uma honra poder estar ministrando esse curso para você. Eu desejo muito mesmo que você, ao final desse curso, saia ainda assim mais encorajado para assumir a liderança de célula. Eu queria, antes da gente já entrar no assunto de hoje, eu queria orar com você. Então, eu vou te convidar aí onde você está a fechar os seus olhos e orar junto comigo. Pai querido, Pai de amor, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de receber do Senhor tudo aquilo que precisamos para alcançar vidas para Ti, para expandir o Teu reino. Eu quero pedir que o Senhor abençoe cada um que está fazendo esse curso, em cada igreja da cidade, ó Deus, em cada lugar onde está sendo ministrado, que todos possam ser abençoados, ó Deus. Eu louvo pela vida daqueles que se colocaram à disposição do Senhor, ouviram a Tua voz, atenderam o Teu chamado e estão aqui, ó Deus, para seguir adiante, porque nós sabemos que a célula não é o ponto de chegada, é o ponto de partida, e nós queremos sim, ao final desse curso, enviar todos os nossos queridos irmãos para ir e fazerem discípulos, ó Deus, de todas as nações. E assim nós os abençoamos. Abre a nossa mente, que Teu Espírito Santo esteja ministrando, ó Deus, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito bom estar aqui com você. Se você está com essa apostila, vou colocar aqui para você ver. Então, se você não tem, você pode adquirir. Nós estamos reformulando, na verdade, esse manual de treinamento, mas tem um material aqui muito bom, que vai edificar muito a sua vida. Então, eu recomendo que você tenha. Se você não tem, o seu supervisor, o seu pastor aí da igreja da cidade, ou o seu líder de célula vai poder te orientar em como adquirir esse material. É um material que nós preparamos aqui da nossa igreja, tá? E também nós vamos estar enviando PDFs desse material para você. Hoje a gente vai estudar sobre a visão geral de células. Vamos entender um pouquinho como é que funciona. Você vai ter assim toda uma base bíblica, né, para que aqueles que perguntarem por que nós temos esse movimento de células em nossa igreja, você então vai estar apto a poder dar todas essas informações. Então é muito importante que você não se prenda apenas àquilo que você vai ouvir aqui comigo, mas que você depois leia o material, pegue a sua Bíblia, faça as suas anotações, converse com aqueles que estão fazendo o curso com você, converse com seus líderes da rede e tire todas as dúvidas que você tem. Talvez você já venha de uma igreja que já tem um movimento de pequenos grupos, ou grupos familiares, ou rede de células, mas é muito importante que você entenda o nosso jeito de fazer. Se você já percebeu, você é da nossa igreja, que o nosso pastor Carlito, pastora Leila, eles têm todo um carinho em preparar coisas que estejam de acordo com o nosso jeito de ser. Então, mesmo que você já tenha acesso ou tenha lido outros materiais, você vai entender como é que nós pensamos, qual é a nossa visão da rede de células na nossa igreja. Então, é muito importante que você esteja alinhado em relação a isso. Eu queria começar lendo um texto de 1 Coríntios. Se você está com sua Bíblia aí no celular, sua Bíblia impressa, você pode então acompanhar. 1 Coríntios 12 diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito. Olha que texto lindo da palavra de Deus, que fala exatamente do corpo de Cristo, né? Então, quando nós falamos da rede de células, nós estamos falando de um conjunto de pessoas que
que fazem parte da família da fé e que compõem, então, o corpo de Cristo. Então, nós temos um cabeça nesse movimento que é Cristo. Tudo que nós fazemos aponta para Cristo. Tudo que nós fazemos tem uma base bíblica. E nós somos uma igreja que nós nos inspiramos muito em outras igrejas que têm feito trabalhos relevantes, mas é aquilo que nós aprendemos com o nosso pastor Carlito. A gente absorve os princípios e aí a gente coloca dentro desses princípios o nosso jeito de ser. Então, a primeira coisa que eu queria deixar bem claro para você é que célula é um conceito bíblico, né? Não é simplesmente uma metodologia, é um conceito que está pautado na palavra de Deus. Aquilo que nós fazemos como rede de células está pautado na palavra de Deus. Isso é muito importante. Você vai, ao ler as Escrituras, você vai perceber a palavra de Deus falando de comunidade, falando de relacionamento, falando da presença da igreja nas casas. E aí eu queria lembrar para você que a liderança de célula pressupõe um chamado, né? Talvez você está aqui nesse curso, você está aí estudando e você veio para esse curso porque um líder de célula insistiu tanto que você diz, olha, vou me livrar desse líder, vou fazer esse curso. Talvez você ficou assim, todo mundo está fazendo, eu também vou. Mas não, querido, eu tenho plena convicção que Deus usou de diversas maneiras, diversos convites para te atrair para este lugar. Uma pessoa que te encorajou, alguém que orou por você, o líder de célula que reconheceu em você esse potencial, esse amor para o exercício da liderança de células. Tudo isso foi um movimento do Espírito Santo para atrair você para o propósito que Deus tem para a sua vida. Então, eu não sei qual foi a forma em que você chegou até esse curso, mas eu tenho absoluta convicção de que o Espírito Santo de Deus te atraiu para aqui. Então, por que você foi atraído? Porque você tem um chamado, você tem um propósito. A sua existência tem um significado muito especial. E as intenções de Deus só vão chegar no mundo através da disponibilidade da sua vida e de tantos outros que têm se unido, porque entenderam que não podem viver aqui sem cumprir aquilo que Deus chamou para fazer. Então, nós estamos aqui porque entendemos como está escrito lá em Mateus 28:20, quando Jesus diz, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a obedecer. Nós entendemos isso. Talvez você não se sinta assim tão capacitado, né? Às vezes o exercício da liderança deixa a gente um pouco apreensivo. Será que eu vou dar conta? E às vezes a gente se paralisa por conta disso. Mas não, você não é daqueles que ficaram paralisados. Você se moveu. Esse movimento é um movimento profético, é um movimento espiritual. Você diz, Deus, eu estou aqui. E toda a capacitação que você precisa, você vai receber do Senhor. Sabe por quê? Porque você recebeu Jesus por inteiro. Tudo que você precisa está dentro de você. Tudo que você precisa, Jesus vai te dar. Então, eu queria que você alegrasse no seu coração de que você está alinhado à vontade de Deus. Você está alinhado à visão da igreja, da nossa igreja, de expandir, de alcançar outras cidades, de alcançar pessoas que precisam do amor de Deus, que precisam ter seus nomes escritos no livro da vida. Então, eu queria lembrar para você que a liderança pressupõe esse chamado. E eu louvo a Deus, porque você respondeu a esse chamado. Existem muitas definições de célula. Eu estou aqui acompanhando também no meu computador para não esquecer de falar nada para você. É muito conteúdo, tem muita coisa, né, para falar de célula, mas existem algumas definições, né? Essas definições, inclusive, tem na apostila, depois você pode ler com calma. Mas o Neighbor Júnior, ele disse que o que é uma célula? Um lugar em que pessoas são evangelizadas, discipuladas, equipadas para servir, se edificam mutuamente, um grupo que serve a comunidade, em que pode também prestar contas. O Chomsky, em um outro livro, ele diz assim, um grupo de 3 a 15 pessoas que se encontram semanalmente fora dos prédios da igreja. Então, você vê que a célula ela está sempre trazendo um conceito, os pequenos grupos, para algo que transcende os muros da igreja, com propósito de evangelismo, comunhão, discipulado, com o alvo de multiplicação de um grupo.
Pastor Paulo Mizoguchi, em um dos livros que ele escreveu aqui na nossa igreja sobre células, ele diz que é uma ação estratégica que o nosso Deus planejou, né, para eficiência no cuidado mútuo, na integração e na comunhão de cada membro. E eu queria trazer para você que células é um ambiente para você viver os 5 propósitos como estilo de vida. É um lugar para ter comunhão, é um lugar para a gente discipular uns aos outros, é um lugar para a gente ser enviado para alcançar outras pessoas, é um lugar para servirmos pessoas, né, através dos nossos dons, é um lugar para vivermos em comunhão. Então, célula é esse lugar. A gente precisa ser estimulado a viver os 5 propósitos como estilo de vida. Então, isso é muito importante. Por que a gente precisa ter células na igreja? Uma igreja em franco crescimento, como está a nossa igreja, uma igreja que tem uma visão ampla, uma igreja que é estratégica, uma igreja que é visionária, ela precisa alcançar pessoas para Jesus. Qual é, então, a visão da nossa igreja? Alcançar todas as pessoas para Jesus, né? Então, dentro dessa visão, a célula ela sustenta o crescimento. Por quê? Porque nós somos limitados quando nós pensamos no templo, quando nós pensamos no ambiente da grande celebração, onde todos nós nos ajuntamos semanalmente, há uma limitação. Primeiro porque o homem pós-moderno, ele está cada dia mais inclinado a desacreditar nas instituições, nas formalidades. As pessoas estão cada vez mais distantes desse tipo de ambiente. Então, vir à igreja é algo que é desafiador. Eu tenho certeza que você já teve um amigo, ou tem um conhecido que você chama para vir para a igreja, ele não vai, mas eu tenho certeza que você chamar para ir na sua casa, para um jantar, para um tempo descontraído, as pessoas vão. Porque ao mesmo tempo em que há esse distanciamento das pessoas, das instituições, por conta da falta de credibilidade, né, que muitas instituições têm, não só instituições eclesiásticas, mas as instituições de uma forma geral, as pessoas têm uma sede muito grande por relacionamento, né? As pessoas querem se sentir partes de um grupo, partes de uma comunidade. E a célula tem esse potencial. Por quê? Porque a sua casa está aberta. E a sua casa aberta, o reino de Deus está ali, a presença de Deus está se manifestando e aquelas pessoas vão ser alcançadas para Jesus. E aí sim, elas vão vir à igreja, tá bom? Então, isso é uma das razões porque temos células. Segundo, porque facilita o pastoreio. O pastor Carlito diz assim, ou a gente controla ou a gente cresce. Então, ele decidiu compartilhar da liderança dele com todos nós. Porque nós somos uma igreja que acreditamos no sacerdócio universal dos crentes. Então, nós acreditamos que você é chamado por Deus para ser um líder aonde você está. E eu queria dizer para você, querido, algo que eu disse aqui em São José, quando eu dei a aula presencial. Eu quero trazer isso para você também. Já falei isso nos encontros de coordenadores. Você é o pastor do lugar onde você está. Você é o pastor da sua rua. Você é o pastor do seu condomínio. Aonde você estiver, a presença de Deus está com você. E essa presença de Deus vai fluir através da sua vida e pessoas serão impactadas. Então você representa o pastor Carlito aonde você está. Você representa a igreja, você representa Jesus. Então veja o potencial. Se em cada rua de cada cidade que nós temos orado, tivermos células. Pense assim, na cidade que você faz parte. Pense em todas as ruas, né? Se você puder na sua casa, pega um mapa da sua cidade. Coloque as suas mãos. Ore por essa cidade. Pense ali em todas as ruas e vamos declarar que em cada rua das nossas cidades vai ter uma célula da nossa igreja. Pessoas serão abençoadas. Eu queria trazer para você agora a fundamentação bíblica disso tudo, né? Onde é que a gente vê a palavra de Deus falando de células? Lá em Gênesis 1, 26, 27, quando o texto diz assim, ó, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, nós temos ali a presença da Trindade Santa. A gente vê um Deus em comunidade, um Deus que se relaciona
em comunidade. E aí a gente vê o Deus instituindo também, logo ali após os relatos da criação, quando Deus cria o homem, cria a mulher, nós vemos Deus criando um ambiente de comunidade. Então, o próprio Deus deseja que a gente viva em comunidade. Eu queria trazer um outro texto também muito interessante, que reflete de forma muito prática, né? Muito interessante, que é o texto de Êxodo 18, que fala de Moisés. Gente, Moisés era um grande homem de Deus. Quando eu leio esse texto, né, que é o conselho que Jetro dá para Moisés lá em Êxodo 18, versículo 17 e 18, a gente sabe que Moisés é um homem de Deus. Moisés tinha várias revelações. Moisés tinha experiências profundas com Deus. Mas interessante que foi o sogro que deu um conselho. E sabe o que eu vejo nisso? Mais uma vez, um ambiente de comunidade. Existem pessoas perto de nós que Deus já revelou o que Ele deseja fazer. Então, nós precisamos estar abertos para ouvir as pessoas que Deus tem colocado perto. A sua liderança espiritual, seu líder de célula, seu coordenador, seu pastor. Olha o que Jetro diz. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Estabeleça como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Gente, está aqui, rede de células, está aqui. Não existe texto mais prático, mais direto para nos mostrar sobre a rede de células. E eu acho tão lindo esse texto quando ele diz assim: orientem os homens, vejam homens capazes e tementes a Deus. Querido, se você foi convidado para estar nesse curso, veja que alguém olha para você e vê você um homem capaz, um homem temente a Deus, uma mulher capaz, uma mulher temente a Deus. Pessoas reconhecem isso na sua vida. 2 Timóteo 2:2 fala assim: aquilo que você ouviu de mim na frente de várias testemunhas, confie a homens fiéis, capazes de ensinar a outros. Eu creio no nome de Jesus que você foi encontrado entre estes fiéis. A sua fidelidade tem transbordado através da sua vida, das suas atitudes. Pessoas confiam em você e estão trazendo você para esse ambiente. Olha o que o texto diz aqui, né? Oriente, ensine os decretos e leis. O que nós queremos que você, como líder, que você tenha uma paixão tão grande pela palavra de Deus, que ela vai te dar tudo que você precisa. Você não tenha a pretensão que nesse curso você vai receber tudo, todos os materiais, você vai saber sobre tudo. Não, esse curso é um curso básico, é um curso introdutório. Muito do que você vai aprender na prática, no exercício da liderança. Então, esse aqui é um texto clássico que nós usamos para trazer essa base bíblica para a rede de células. E eu queria trazer outros textos que estão lá no Novo Testamento, na vivência do próprio Jesus. Jesus, ele valorizava as grandes multidões, mas ele também valorizava os pequenos grupos. E isso tudo traz um equilíbrio, né? Isso tudo traz a relevância que tem tanto as grandes celebrações, os nossos ajuntamentos, quando nós estamos nas celebrações de domingo, ou nos cultos de quarta, ou nas vigílias, tudo isso é muito importante, muito especial. Assim como também é muito importante que as pessoas estejam dentro de uma célula. E aí a gente tem vários textos. Lucas 10:1, quando Jesus envia ali os 70 de 2 em 2. Você vai ver vários textos onde Jesus está presente nas casas, na casa de Levi, na casa de Jairo, quando ele cura a filha, quando ele cura a sogra de Pedro. Olha que interessante, vários textos bíblicos mostram Jesus entre as pessoas.
Jesus curando, ambientes de intimidade, né? Quando Jesus vai na casa de Jairo, um ambiente de intimidade, ele encontra sua filha e ali ele traz aquela cura. Querido, aonde você for, as pessoas que chegarem perto de você, você vai ministrar poder de Deus, você vai trazer cura na vida das pessoas, assim como Jesus fez. Então, tem várias passagens bíblicas. Atos 5, quero trazer aqui um texto do livro de Atos, né? Que aqui é o nosso modelo de comunidade cristã. Texto clássico da rede de células, Atos 2, né? Lá do versículo 41 em diante, você vai ver que como era a comunhão dos cristãos. Diz assim, olha, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Atos 2:42. Diz assim, eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e participavam do pão em suas casas. Ou seja, havia um ambiente do templo, mas havia um ambiente da casa. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, com alegria e sinceridade de coração. E o que acontecia? O Senhor ia acrescentando cada vez mais pessoas. Eu creio que a sua casa será um ambiente onde as pessoas vão experimentar esse tipo de comunidade cristã, esse tipo de relacionamento autêntico, íntimo, sincero, abençoador, onde uns abençoavam os outros. Atos 5:42. É um texto que fala que eles não deixavam de anunciar, olha, todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Esse é o foco da rede de células, proclamar e anunciar que Jesus é o Cristo. Então eu queria trazer essas referências bíblicas para você, mas não deixe de ler sua apostila e marcar todos os textos. Se você for ler todo o Novo Testamento, você vai ver lá nas cartas de Paulo falando de várias igrejas nas casas, lideradas por homens e lideradas por mulheres. Por isso que nós podemos ter células lideradas por mulheres, porque é bíblico, está na palavra de Deus. Mas o que eu quero é que você, que é uma mulher casada, você que tem um marido cristão, você é homem casado, que tem uma mulher cristã, que vocês liderem juntos. É muito importante que o casal cristão lidere a célula junto. Mas, se nesse momento não é o tempo, ou talvez a agenda de um ou do outro não dê para liderar, que você comece, mulher, a sua célula. Talvez o seu marido não seja cristão ainda, não tem problema, você vai liderar uma célula de mulheres. De repente, mulheres dentro do mesmo perfil que você serão abençoadas, encorajadas, terão propósitos de oração juntas para alcançar, né, os seus próprios cônjuges. Mas o mais importante é que vocês tentem sempre, que se os dois são cristãos, que liderem juntos. E aí você jovem, que também está fazendo curso, que você possa abrir a sua célula dentro aí do contexto e realidade do que o pastor da rede te orientar, se você é da Juventude Eleve, tá bom? Então, eu queria trazer essa base bíblica para você. E agora eu quero trazer algumas características muito importantes para as nossas células funcionarem de forma saudável, de forma produtiva, de forma que o pastoreio de fato aconteça. Primeira coisa que eu quero trazer para você é que a célula é um encontro regular. Você sabia que ninguém precisa perguntar para você se vai ter o encontro de célula ou não? Não se deve fazer essa pergunta. Por quê? Porque se é um encontro regular, a célula sempre vai acontecer. Pode ser que nem sempre você esteja ministrando o estudo. Por isso você tem um grupo. Então, estimule sempre o seu grupo a ministrar estudo, mas a célula ela tem que ter regularidade. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Não existe célula missionária na nossa igreja, tá? Tem gente que uma vez sugeriu, vamos fazer a célula cada dia na casa de um dos participantes. Isso é ruim. Por quê?
Imagine que nós estamos aqui, né? Nós somos uma igreja enorme. Eu, por exemplo, no meu escritório, recebo todos os dias e-mails de várias pessoas que estão chegando à igreja e que querem entrar em célula. Aí eu entro lá no sistema, vejo onde é a sua célula, indico sua célula para alguém, aí essa pessoa vai até a sua casa e não tem um encontro de célula. A reunião da célula é igual à celebração da igreja. Você nunca vai chegar na nossa igreja no domingo e vai ficar na dúvida se vai ter a celebração ou não. Vai ter a celebração. Então, é preciso que haja regularidade. Tudo que tem irregularidade tende a se expandir, gera confiança entre as pessoas se engajam de maneira muito mais rápida do que se ela ficar na dúvida se vai ter o encontro ou se não vai ter. E outra coisa importante, é um encontro intencional, é um encontro que você precisa preparar. Você não pode fazer esse encontro de qualquer jeito. Eu aprendi algo muito interessante com o pastor Max. Ele diz assim, a sua oração no início da célula é a última. Sabe por quê? Porque você já orou antes. Você já vem preparando essa reunião no seu coração em oração. Então, quando as pessoas estão chegando na célula, no início do encontro, aquela é a sua última oração. Então, você precisa preparar, pegar o estudo antes. Você já viu que sempre dá problema no dia da célula? Você vai baixar o estudo. Você liga aqui para o escritório, a gente não atende. Sempre vai dar uma zica no dia do encontro da célula. Então, seja prevenido, prepare antes. Se você naquele dia costuma ter, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, você vai às vezes ter que passar do horário, então você já deixou tudo pronto no dia anterior, você já baixou o estudo, você já leu, você já assistiu o vídeo onde a gente envia, né, o estudo, como ele deve ser ministrado. Então você pode rapidamente olhar no seu celular. Querido, é muito importante que haja um preparo espiritual. Prepare a sua casa em oração. Quando as pessoas chegarem lá, a casa já precisa estar organizada, uma música de fundo, né, para que aquelas pessoas elas cheguem e sintam que elas são bem-vindas só pela forma como você preparou o ambiente para recebê-las. Então, intencionalidade é algo muito importante. Outra característica que eu quero trazer para você, foco no relacionamento através do discipulado. Comece a sonhar a sua célula. Primeiro você já tem que estar discipulando alguém. Pastor, eu não estou discipulando ninguém. Não precisa ficar desesperado. Você pode agora já perguntar para o seu líder, olha, eu quero discipular alguém. Primeiro você precisa estar sendo discipulado pelo seu líder de célula, tá? E aí você tem que discipular uma pessoa. Pastora, minha célula está muito pequena, não tem ninguém para eu discipular. E aí, o que você faz? Você é um semeador da paz. Você é um mensageiro de Deus aqui na terra. Eu tenho certeza que você tem amigos que não são crentes, que estão perto de você e que você pode influenciá-los e alcançá-los para Jesus. Quando ele se converter, ele vai ser da sua célula, ele vai ser o seu discípulo, você vai ser um pai espiritual na vida dele, uma mãe espiritual. Então essa é uma forma muito simples, querido, de você começar a sua célula. Se você está terminando esse curso, né, ao terminar, e sua célula não está pronta para multiplicar, não tem uma grande quantidade ainda de pessoas, abra a sua casa, convide os vizinhos, convide seus amigos, chame para um jantar, prepare um café para essas pessoas, mas você precisa iniciar essa célula. Você está capacitado, liberado pelo seu líder, ungido pelo seu pastor, para ir fazer discípulos de todas as nações. Então você viu que é muito simples exercer o discipulado, fazer discípulos. Você começa com amigos que você tem um relacionamento, abre a casa de paz na casa dessa pessoa, logo em seguida, depois da casa de paz, mantenha esses encontros vivos, todo mundo junto, e aí então vai nascer a sua célula. Isso é uma forma. Outra forma é você começar discipulando pessoas na sua célula, indicadas pelo seu próprio líder, e você vai então cuidar dessas pessoas em oração, em encorajamento, e você vai então fazer discípulos. Então nós precisamos disso, porque quem faz a célula multiplicar é a própria célula. Outra característica importante, objetivos compartilhados. Tanto objetivos da igreja, nós nos unimos em propósitos muito especiais. Tenho certeza que talvez você já tenha participado de alguma ação especial com sua célula, um ato de bondade, um existe amor,
ou uma oferta especial, como nós fizemos para a Casa Betel de Oração. Isso é muito legal, a gente compartilhar os desafios da igreja e ver que nós podemos fazer tanto no reino de Deus, que quando nós nos unimos, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Sabe aquele texto que a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão? É exatamente isso. Ninguém pode parar o reino de Deus, ninguém pode parar você. E aí, quando nós temos esses objetivos compartilhados, nós crescemos juntos. Outra coisa que nós também compartilhamos é a vida entre nós. Como é bom saber que, né, alguém na célula, todos nós oramos juntos e alguém conseguiu aquele emprego que era esperado, uma aprovação no vestibular, ou de repente uma cura que Deus trouxe, um milagre, né? Quando nós oramos ali na cadeira do milagre, vou abrir um parênteses aqui rapidinho, pega a sua capinha nova da cadeira do milagre. A gente já deu para todos os supervisores da rede, você tem que ter a sua capinha, porque a cadeira do milagre é o sinal, é um símbolo da presença de Deus. E também é um momento de acolher, de orar, de abraçar aquela pessoa, de dar atenção para aquela pessoa. Então, os objetivos também, pessoais, são compartilhados. E como é bom! Quantos testemunhos eu ouço de pessoas que receberam vitórias porque a célula entrou em oração, a célula se uniu e vidas têm sido transformadas. Eu tenho certeza, querido. Eu não sei se vai ser você. Eu não sei se você vai ser essa pessoa que vai ser levantada por Deus, mas talvez na sua célula está o próximo pastor dessa igreja. Um pastor de uma das igrejas da cidade vai ser levantado na sua célula, vai passar por você, você vai encorajar, você vai orar, você vai discipular, e essa pessoa então vai ser de repente um grande apóstolo Paulo, né? Um homem de visão apostólica que escreveu, um mestre, escreveu quase todo o Novo Testamento. Essa pessoa pode estar perto de você. Outra característica, cuidado mútuo. É muito importante a gente entender que o cuidado na rede de célula não é algo que só o líder entrega para todo mundo. Isso deixaria os nossos líderes esgotados. É um cuidado de um para com o outro. Quando eu, por exemplo, faço uma visita, que eu vou a um hospital, e eu visito um irmão da nossa igreja, eu digo assim, olha, estou aqui trazendo o abraço do meu pastor e da minha pastora, dos nossos pais espirituais. Então você, quando está cuidando, e as pessoas da célula, quando estão visitando umas às outras, estão, na verdade, levando o amor da igreja. Então é preciso que uns se preocupem, uns cuidem uns dos outros. E aí tudo flui de forma muito tranquila. Então você pode fazer visitas, você pode representar o seu líder no momento em que ele não pode estar. Isso é algo muito lindo, a mutualidade da vida cristã, né? Nós nos ajudarmos mutuamente. Valor à honra. Nós somos uma igreja que acreditamos no valor da honra. É muito especial viver nesse ambiente de honra. Se eu quero ser honrado, eu preciso semear honra, porque tudo aquilo que eu planto, eu colho. Então honre os seus líderes, honre os líderes espirituais que estão sobre você. E eu tenho certeza que quando você estiver como líder, tudo isso virá como fruto na sua vida, como colheita, porque você é uma pessoa que aprendeu a honrar, aprendeu a dar ouvidos à sua liderança espiritual. Então isso é muito importante. E também é um lugar da edificação em Cristo. Isso é muito importante, porque nós não queremos que as pessoas controlem a vida umas das outras. As pessoas vão receber de nós tudo aquilo que elas buscarem de nós. Não precisa ser algo de controle. Ninguém tem que ficar informando tudo sobre a vida para a gente. Não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas cresçam em Jesus, que elas adquiram autonomia, que é diferente de independência. Não é independência, é autonomia. É aquela capacidade que o cristão tem de dobrar os seus joelhos, ouvir Deus falar. Então nós precisamos ensinar as pessoas a buscarem a Deus, orarem e ver e observar o que o Espírito Santo está dizendo. Então nós queremos que as pessoas sejam edificadas na palavra de Deus e não nas nossas opiniões, né? Mas naquilo que Deus diz. O que a palavra de Deus diz? Se Deus não trouxe nenhuma direção, vamos continuar orando. Mas não pode haver um controle sobre as outras pessoas.
De repente você está liderando uma célula, só para te dar um exemplo, né, de um ambiente de controle. Você está liderando uma célula e aí de repente a pessoa chega e diz assim, eu quero participar da célula de fulano e tal, eu me identifiquei. A pessoa tem nada contra você, né? De repente uma amizade nova surgiu, ou uma facilidade logística, e aí você não pode ficar chateado porque aquela pessoa saiu da sua célula. Pensa bem, ela não está em pecado, ela não errou, ela não falhou, ela pediu para mudar. Libere, porque todas as células da nossa igreja são ambientes de bênção. Todos os nossos líderes são abençoados. Todos os nossos líderes são apaixonados pelo Senhor, pela igreja. Tudo é reino. De repente, você, por exemplo, quer liderar, mas você quer liderar dentro da rede de plantação. Você chega para o seu pastor e diz assim, pastor, eu quero te ajudar expandindo aqui a nossa igreja. Eu quero abrir célula no lugar que o Senhor determinar, que o Senhor está orando e sonhando. O seu líder vai te enviar em paz, sem ser um ambiente de controle, porque o que você está fazendo está abençoando o reino. Então, é preciso que haja prestação de contas, mas não pode ser um ambiente controlador, tem que ser um ambiente de edificação. Pessoas crescem, pessoas são enviadas, pessoas vão servir ministérios, é isso que nós queremos. E aí as pessoas vão ter de nós aquilo que eu disse, aquilo que elas estão buscando. Então, isso leva tempo, tá? Isso leva tempo. Esse ambiente de abrir coração é algo que leva bastante tempo. Mas a célula é esse lugar, um lugar onde nós apontamos para Jesus e não para nós mesmos. Quero trazer para você alguns valores essenciais das células. Prestação de contas. É muito importante que as pessoas prestem contas, mas tudo começa com você. Se você não tem o hábito de prestar contas ao seu discipulador, você não vai gerar líderes. Se o seu coração não está aberto para isso, o coração das pessoas não serão contagiados para poder fazer a mesma coisa. Porque, querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês importante. Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu preciso ser um exemplo para as pessoas. Eu não estou dizendo que talvez você tenha algumas dificuldades. Isso não vai te impedir de liderar, mas você precisa admitir e andar num trilho de cura, aproveitando tudo que a igreja oferece. Se você tem alguma resistência em confiar nas outras pessoas, em abrir seu coração, em ter um discipulador, tá? Então, eu não estou trazendo para você uma palavra de julgamento, ao contrário, estou trazendo para você uma palavra de encorajamento. Isso acontece com várias pessoas, mas é muito importante que você busque cura, que você admita que você precisa dar alguns passos em direção a isso. Prestar contas é muito importante. Se você vai assumir uma célula, você não pode pegar essas ovelhas e fazer atividades sem comunicar a sua liderança imediata. Você precisa falar para o seu coordenador, para onde você vai, o que você vai fazer. Primeiro, para que haja uma cobertura de oração em tudo que você faz. Segundo, porque você está lidando com os filhos, os filhos do pastor. Então, você precisa prestar contas do que você faz. Então, não existe essa de eu vou, faço do jeito que eu quero, não. Nós estamos aqui no corpo, nós andamos em unidade. E é tão bom que você comunique, porque a sua ideia pode ser tão legal que aí outros serão contagiados. De repente, aquilo que Deus está colocando no seu coração vira um movimento para toda a rede de células. Veja que o Existe Amor nasceu na IC de São Paulo. Hoje é uma estratégia linda de Deus que não está só na nossa igreja. Está em várias igrejas que foram inspiradas, em nossas conferências. Então, eu queria te encorajar a isso. Não se limite, seja muito criativo, tenha muitas ideias, mas dentro de um ambiente onde você presta contas. Precisamos ter evangelismo intencional, isso é muito importante. Então, sua célula tem que estar envolvida com casa de paz, você tem que ter GA. O que é GA? Grupos de amigos. Você pode montar grupos de amigos quinzenais, mensais, semanais, onde você vai falar do amor de Jesus. Precisa ser um lugar de transparência, um lugar de socorro, um lugar de autenticidade.
As pessoas precisam ser quem elas são. Nós não podemos ficar colocando rótulos, pessoas na caixinha. De repente tem uma pessoa na sua célula que é super mega extrovertida e você é uma pessoa mais pacata, mais tranquila. Querido, essa diversidade é que traz um colorido todo especial para a nossa igreja. Nós temos lugar para todas as pessoas, né? Todas as pessoas são muito bem-vindas. E que bom que elas são diferentes, porque nas diferenças a gente se complementa, a gente edifica. Um lugar de oração, um lugar de sigilo. Aquilo que chega até você, você não pode estar repassando. Você nunca pode fazer, olha gente, vou dar um exemplo. Você nunca pode fazer um aconselhamento citando uma outra pessoa. De forma nenhuma. Porque quem está te ouvindo vai falar assim, bom, talvez no próximo encontro essa pessoa vai falar do que eu estou falando. Não. A gente cita histórias sempre com permissões das pessoas, né? Mas nunca citando os nomes. Ah, fulano está passando pelo mesmo problema que você, sabia? Não pode fazer isso no aconselhamento. Quando você for estudar sobre aconselhamento, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso, tá? Um material lindo que a pastora Leila preparou, mas precisa ser um ambiente de sigilo. Você vai levar para o seu coordenador uma situação muito complexa, que você não tem condições de administrar, e você tem que dizer para a pessoa, olha, você está me trazendo uma situação que eu não tenho condições nesse momento de te ajudar, eu preciso da cobertura da nossa rede. Então, vamos comigo, vamos conversar com o nosso coordenador. Na multidão de conselhos há sabedoria. Então, com muito amor, com muito discernimento, mas tem coisas que você não precisa levar, né? Algo para você estar orando junto com a pessoa. Às vezes um desabafo que aquela pessoa fez. Então, o sigilo é muito importante. E uma outra coisa, perseverança, persistência. Você precisa perseverar com as pessoas, você precisa investir. Tem pessoas que você vai ter que buscar 1, 2, 3 vezes. Tem pessoas que não, elas vão e caminham rapidamente e crescem. Então isso é muito, muito importante. Algumas características. Tem mais, gente, mas não dá tempo para a gente falar de tudo. Não deixa de ler o material. Quero falar um pouquinho para você da nossa estrutura, tá? Para você entender como é que funciona. Tudo que a gente está orientando você, que está como aprendiz, que vai ser um líder de célula, é algo que a gente vive dentro da igreja, tá? Então, não é algo assim solto e desconectado. Eu quero falar um pouquinho da nossa estrutura. A nossa estrutura, ela é formada sempre por discipuladores, pessoas que estão discipulando umas às outras. Nós temos funções diferentes, mas nós estamos discipulando. Primeiro casal de discipuladores da nossa igreja é o pastor Carlito e a pastora Leila. Na sua apostila, deixa eu até dar uma olhadinha aqui nela, mas na sua apostila, eu acho que tem as imagens para você poder visualizar melhor. Se você tiver até com sua apostila aí, você pode abrir na página 56 e na página 57. Então, o pastor Carlito e a pastora Leila, ele tem os seus discípulos. Quem são os discípulos dele? Os pastores de rede. Então, nós temos o pastor Fabiano, que é o pastor de rede dos pastores das igrejas da cidade. Nós temos o pastor Marcos, que é o pastor da rede Eleve. Temos o pastor Júlio Florencio, que é o pastor da rede de adultos. E hoje nós temos o ministro Luiz Araújo, que em breve vai ser pastor, e ele está pastoreando a rede Ignição. Então, eles são os discípulos do pastor Carlito. Esses pastores têm os seus discípulos. E aí, na sua igreja, né, o seu supervisor, o pastor de rede local, é o pastor da igreja, né? E aí, nesse mecanismo, ele vai pastorear os supervisores. Talvez, aí, dependendo do tamanho da igreja, ainda não haja função de supervisor. Talvez seja de pastor para coordenador. Nesse caso, ele discipula os coordenadores. Os coordenadores, por sua vez, vão discipular os líderes de célula. Os líderes de célula vão discipular 3 pessoas da célula, tá? Você cuida de 10, mas você discipula 3 de forma intencional. E quem cuida do restante? Cada um desses discípulos seu vai cuidar de outra pessoa, que vai cuidar de outra pessoa, até que todo mundo receba cuidado. Então, essa é a estrutura de discipulado. E é muito importante, porque quando eu for ministrar para você a aula de multiplicação, você vai entender por que é importante você estar discipulando 3 pessoas de forma direta.
Pastor, isso não está acontecendo na minha célula ainda. É uma cultura, é algo que nós estamos implantando. Então tenha muito amor para com seu líder hoje. Se isso não está ainda acontecendo de forma estruturada, fique tranquilo, porque eles estão também aprendendo, né? É uma visão nova que nós implantamos. Talvez já esteja fluindo de forma muito natural na sua realidade, mas se não estiver, você não pode sair agora condenando esse líder. Graça, amor e misericórdia, porque ele está semeando na sua vida. Então eu queria trazer para vocês o que cada um faz, qual é a função. O pastor de rede, ele cuida da rede como um todo, ele tem um olhar estratégico e pastoral. Casos mais complexos são trazidos para o pastor de rede. Ele discipula os supervisores de célula. O supervisor atua junto com o pastor de rede. Também numa visão pastoral, só o supervisor de célula e, aí no caso, os pastores estão autorizados a fazer entrevista de liderança de célula, salvo exceções e autorizações dadas pelo próprio pastor. E aí os supervisores, eles têm essa função de alinhar, né, os direcionamentos. O coordenador, ele é aquele que atua junto diretamente com o líder, faz as visitas, acompanha a célula, cuida e discipula desses líderes diretamente. Então, o coordenador é aquele que faz, por exemplo, as entrevistas de membresia da sua coordenação. E os líderes de célula são aqueles que promovem os encontros, que mobilizam a célula, que discipula 3 pessoas, mas que distribui o cuidado. E algo muito importante, você como líder, você não precisa resolver tudo. Por isso tem a estrutura da rede. E também tem a estrutura de apoio da igreja. Nós temos um escritório da rede de células aqui no Campus Colina para atender você. Temos 2 assistentes, um para atender só a rede de igrejas da cidade, outro para atender só São José dos Campos. Então, conte com a gente naquilo que você precisar, conte com a sua igreja, com os ministérios. Se tem uma situação que é muito complexa e aí na sua igreja já tem a realidade de ter um ministério de aconselhamento, você encaminha essa pessoa. Se você não tem condições de resolver aquela situação, ou talvez você não tenha nenhuma experiência naquela área, não teve um direcionamento claro de Deus, você tem que contar com as estruturas que a igreja tem para apoiar. E aí você é um facilitador. Por quê? Você pega as pessoas que estão da sua célula e conecta com a igreja. Tá bom, queridos? Isso é muito importante. Eu passei aqui de forma muito resumida, bem simples. E eu queria trazer também para você uma coisa também muito especial, que é o portal da rede de células. Você já pode acessar, você deve procurar saber como funciona com o seu líder. O portal atende a todos, novos decididos, frequentadores, membros, líderes. Todos os materiais nós deixamos lá para você. Se você quer material sobre casa de paz, está lá. Nós temos o aplicativo em celular. Se você quer saber mais sobre o portal, envie um e-mail para célula@igrejadacidade.net ou procure o assistente ou alguém aí da sua igreja para poder te auxiliar, mas é muito importante que você entre, interaja. Lá você tem um acompanhamento de tudo que você fez no circuito vida da igreja. E você vai aprender também indicar células para as pessoas. Nós temos uma infinidade de funções dentro do portal para abençoar a sua vida. Foi muito bom estar com você aqui. Realmente o tempo assim voa quando a gente está ministrando aula para vocês. Uma alegria e um prazer estar com você, sabendo que você, daqui a pouquinho, você vai ser líder de célula. Então, eu queria orar com você agora, encerrando esse tempo, tá? E que você depois possa ter aí um tempinho com a equipe, sua equipe local, para discutir e falar um pouquinho até das perguntas que tem ao final de cada lição. E eu creio que você entendeu aí a visão da nossa rede, em nome de Jesus. Que Deus te use de forma profunda, para realmente abençoar, que você seja um canal da glória de Deus aonde você estiver, que a sua casa seja uma casa cheia da prosperidade de Deus, e quando as pessoas, eu tenho certeza, chegarem na sua casa, elas vão sentir a presença de um Deus vivo. Amém? Então feche seus olhos, eu quero orar com você.
Pai querido, Pai de misericórdia, muito obrigada por esse tempo de capacitação, Deus. Nós cremos que a capacitação vem do alto, vem do Senhor. É de Ti que vem toda a sabedoria para nós fazermos qualquer coisa aqui, Pai. E nós queremos, Deus, fazer mais. Queremos ir além, queremos alcançar vidas. Queremos, ó Deus, deixar marcos espirituais durante a nossa existência. Ó Deus, queremos viver a nossa vida de forma significativa e profunda com o Senhor. Por isso eu abençoo cada pessoa, Deus, que está fazendo esse curso, e que eles atraiam mais pessoas, que eles se sintam encorajados, amados por essa igreja, amados por essa liderança, como o nosso coração se alegra, Senhor, deles estarem dispostos, ó Deus, com aquilo que eles têm, dispostos, ó Deus, com quem eles são, para fazer a obra do Senhor, porque eles são, ó Deus, o que eles são, a sua identidade é o que há de mais precioso, eles são filhos de Deus. E por isso, Deus, eles que já conhecem o Senhor, que conhecem a salvação, conheceram a transformação que Deus fez na vida deles, reconhecem e se colocam à disposição. Obrigado por essa oração que diz: eis-me aqui, envia-me, em nome de Jesus. Ó Deus, que eles multipliquem de forma sobrenatural. Que eles sejam conhecidos pelo amor, que eles sejam conhecidos pela graça do Senhor que se manifesta através da vida deles. No nome de Jesus nós os abençoamos. Amém e amém.